Olá, mulher cristã que prospera! Sejam todas bem-vindas ao nosso canal e hoje nós vamos falar de um tema que toca profundamente o coração de muitas mulheres cristãs, que são os desafios que enfrentam as mulheres cristãs modernas. Nesse tempo atual, são tantas vozes que o mundo tem aí para nos fazer deixar a nossa fé, para nos fazer com que a nossa fé não seja inabalável, porque nós temos que ter uma fé inabalável em Cristo Jesus. Mas essas vozes, as demandas, as expectativas, tenta driblar isso, tenta nos menosprezar, diminuir a nossa fé. E aí, quais são então os desafios que a mulher cristã moderna enfrenta no dia? E esses desafios muitas vezes nos faz perder o sono, nos faz questionar, será que eu tenho que seguir esse ponto? Como que eu tenho que agir nessa demanda? O que eu tenho que fazer para continuar sendo uma mulher cristã com fé inabalável? Continuar vivendo neste mundo, mas sabendo que nós não pertencemos a esse mundo, mesmo com tantas mudanças, igual eu disse, com tantas vozes, fazer. Então, vamos lá saber qual é esses desafios que nós enfrentamos. Porque quando nós conhecemos quais são esses desafios, nós podemos então traçar estratégias para vencê-los. E o primeiro desafio que a mulher cristã moderna enfrenta é como equilibrar os múltiplos papéis. Cada dia mais, nós mulheres temos mais papéis. Somos mães, somos esposas, temos cargos na igreja, trabalho fora. Então, são tantos papéis e como conciliar tudo isso. E aí, nós vamos agora falar de como conciliar esse ponto desse equilíbrio, como manter o equilíbrio. E a gente precisa sim estar equilibradas, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ter domínio próprio, fala que nós devemos ter leveza. Então é necessário, porque com Deus a balança não pesa mais para baixo nem para cima. Há um equilíbrio nas coisas do Senhor. E o segundo desafio que nós mulheres cristãs modernas enfrentamos é como ter o corpo perfeito, ser perfeitas, mulheres perfeitas, mulher cristã perfeita. É possível? O nosso Senhor Jesus foi perfeito, né? Mas será que nós que estamos aqui, estamos nos santificando, conseguimos ser perfeitos? Então é a pressão pelo corpo perfeito. A mulher tem que ser perfeita. Você vê isso nas redes sociais, você vê nos filmes, nas músicas, que falam também sobre essa perfeição de mulher. É possível sermos perfeitas? Será que se tivéssemos mesmo sendo perfeitos, estaríamos aqui nesse mundo ainda? O primeiro desafio da mulher cristã moderna é como conciliar os valores cristãos com a nossa cultura atual. Porque nos filmes, nas músicas, nas redes sociais, em tudo, vai falar pra gente assim, olha, o que era certo não é mais certo. E como então a gente vai manter os valores? Porque muitos dos valores que antigamente eram certos, que eram condizentes com a palavra de Deus, hoje a cultura atual ela está desfazendo, ela está deixando para lá e falando para você, falando para mim que o jeito que nós agimos conforme a palavra de Deus é errado. E aí, como lidar com esses desafios então? São vários desafios, tem muitos outros e você pode deixar aqui nos comentários quais são os desafios que você tem enfrentado. E agora nós vamos falar como nós, mulheres cristãs, podemos então enfrentar esses tipos de desafio que nós temos na modernidade. Então, existem formas, existem caminhos que nós podemos utilizar, fazer, coisas que nós podemos fazer para vencer esses desafios. A forma que a gente vai utilizar, o primeiro caminho é priorizar a sua comunhão com Deus. Como assim? Priorizar minha comunhão com Deus? Eu vou na igreja? Mas não é só ir na igreja. É você tirar o seu tempo para o seu devocional, para você fazer a sua leitura da Bíblia, para você orar, estar em comunhão com Deus, para você ouvir um louvor que alegra o seu coração, ler livros, outros livros também que ajudam você a aumentar a sua fé, ler a Bíblia, que é a principal regra de fé do cristão. Então, isso vai fazer o quê? Você enfrentar esses desafios. O segundo ponto de como você vai enfrentar é você priorizar as suas necessidades e aprender a dizer não. Muitas mulheres, elas estão fadigadas, né? E esses desafios ainda que tem que enfrentar, elas não sabem dizer não. É necessário, então, você aprender a dizer não e conhecer o que é necessário, o que é sua necessidade. Quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil de você dizer não e de você enfrentar esses desafios da vida moderna. O terceiro ponto para você enfrentar esses desafios é você buscar sabedoria na palavra de Deus. Não é em outros livros que você vai buscar ser uma mulher sábia para enfrentar esse desafio. Você é uma mulher cristã em um mundo, que está de mal a pior cada dia mais. Então você precisa estar apropriada da palavra de Deus, se apropriar, ler, e assim você vai ter sabedoria para enfrentar esses desafios da vida moderna.
E ainda, dentro do tópico de buscar ajuda, né? Você também vai procurar mentoras maduras, sábias. E aí você fala, mas como que eu vou ter acesso a essas pessoas? Você vai ter acesso através de leituras de bons livros cristãos. E aqui no canal tem muitas resenhas de livros que você pode ir lá assistir e ler esses livros também, que vai ajudar muito você a se tornar uma pessoa mais sábia e a combater esse mundo, né? E conseguir viver melhor nesse mundo moderno. E ainda você deve entender a sua identidade, entender quais são os seus valores, o que você defende, se eles estão né, de acordo com a palavra de Deus, entender a sua identidade em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? A sociedade fala que você tem que ser uma pessoa, agir desse jeito, usar esse tipo de roupa que está na modernidade, senão se você vai ser cafona, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, quando você entende quem é você, né, em Cristo Jesus, quando você tem essa identidade definida, você vai conseguir vencer esses desafios e vai tirar de letra. Então, deixa aqui nos comentários quais desses desafios que foram comentados aqui você já está enfrentando ou qual é o seu maior desafio como mulher cristã moderna, né? Desse tempo atual que nós estamos vivendo. Aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!